Todos têm Bíblia? Então abra sua Bíblia aí. Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 9. Texto excelente, fantástico, extraordinário. Vocês vão sair daqui mais empenados hoje do que no domingo passado. Que texto bom, irmãos. Esse texto aqui, ele é fantástico, em vários sentidos. Hoje vamos falar sobre o descaso dos sacerdotes pela reputação de Deus e também o seu papel na instrução correta do povo. Malaquias 2, de 1 a 9. Por favor, abra sua Bíblia, deixe ela aberta no texto. E enquanto você vai lendo, vá fazendo perguntas para o texto, tá certo? Que eu quero a participação de vocês agora. Então, vamos lá. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar de lei. Opa, está falhando minha voz. Alguma observação aqui no nosso texto, algo que chama a sua atenção na nossa leitura? Texto tão tranquilo esse, né? O que é que chama a atenção aqui no nosso texto? Perguntas para o texto? Nós temos perguntas para fazer para esse texto ou não? Vocês tomaram café da manhã? Estão bem? O que é que aborda a aliança de Levi? É uma pergunta. A gente sabe o que caracteriza essa aliança de acordo com o texto, né? Aliança de vida e paz. A gente vai tratar um pouco sobre isso. Onde começa essa aliança que Deus faz com ele? Muito boa pergunta. Vamos olhar para isso. O que mais? Fala, Thalita. Fato quer dizer, espalharei esterco sobre os vossos rostos, na tua cara. O que será isso? Torta na cara não. Torta na cara é até bom, né? Isso aqui é pior. É forte essa linguagem, não é? Forte essa linguagem. E o pior é que não é só isso, não. O texto continua também aí, né? Destruir a descendência. Como Deus destruiria a descendência? O que é que ele está querendo dizer com descendência? Boa, boa. O que mais? Tem alguma pergunta a mais? Alguma observação a mais no texto?
Eu disse que já tem amaldiçoado. Como ele já tem amaldiçoado? Legal, talvez o finalzinho do parágrafo aponte alguma coisa para a gente nesse sentido. Né? Acho que o versículo 9, ele faria o quê? Amaldiçoaria a bênção deles. Como é que é isso? Acho que esse microfone aqui não está legal, não. O que é que ele está querendo dizer com essa questão de que vai amaldiçoar a bênção dele? Joia. Uma pergunta. Você está pensando que o decreto de Deus é algo que não muda. E agora ele vai transformar aquilo ali em maldição. Mas a sua pergunta tem a ver com o fato de Deus ter usado ou levantado um sacerdócio levítico para abençoar o povo, e agora esse sacerdócio, ao invés de abençoar, iria amaldiçoar, e que Deus não poderia fazer isso, uma vez que ele levantou o sacerdócio para abençoar? Ou a ideia é, Deus está falando, obrigado, Tiago, Deus está dizendo que vai amaldiçoar e agora já era. Talvez os dois. E maldição. Talvez isso tenha a ver com o que o Kiko perguntou sobre a questão da aliança com Levi. Será que essa aliança era uma aliança incondicional ou uma aliança condicionada? E será que o fato deles estarem quebrando ou desonrando essa aliança não está fazendo com que um Deus fiel agora se levante no cumprimento dos termos dessa aliança? O quê? É o que fala no versículo 2. Muito bom. Isso aí, Marco. Mais alguma pergunta? Alguma observação? Alguma coisa que intriga no texto? A verdadeira instrução esteve na sua boca. O que seria essa verdadeira instrução? A lei. Eu penso aqui como Edu também. Que mais? E lá atrás? Para receber tudo isso, qual foi esse desvio todo? Será que a gente não tem essa observação logo no início, no versículo 2? Já fez. Deus está dizendo que no final do versículo 9, né, a Tia está lembrando para a gente que Deus iria fazer os sacerdotes indignos e desprezíveis diante de todo o povo. Na verdade, ele já tinha feito isso. Como eles estavam sendo desprezados, como eles estavam sendo vistos pelo povo. Isso aí, boa pergunta. Mais alguma questão, alguma observação, Olito? Foi Deus que escolheu? Eles vêm da tribo de Levi. Deus foi pego de surpresa com o erro deles? Com certeza não. Com certeza não houve surpresa por parte de Deus, né, no erro deles. E a gente vai ver que Deus está sendo fiel ao trato e à aliança com ele. E a gente vai ver, inclusive, o motivo porque Deus está tratando com tanta dureza os sacerdotes. Se você olhar, se eu não me engano, no versículo 4, ele vai dizer, para que, né, eu continue, para que a tribo de Levi continue diante de mim. Então, parece que a ação de Deus aqui, com esses sacerdotes corruptos,
tem a ver exatamente com a intenção de Deus em restaurar um sacerdócio correto, para que esses sacerdotes se arrependessem e voltassem aos termos da aliança que ele havia feito com eles. E a gente vai dar uma olhada lá também. Muitos caíram por causa do ensinamento errado deles. A nossa salvação está dependendo daquilo que a gente escuta? Que pergunta boa essa sua, Lili. Sim e não. Sim e não. Porque Deus nos deu a sua palavra. E é por essa palavra que todos nós deveríamos guiar a nossa vida. E ninguém deveria se submeter a um falso mestre ou um falso ensino, principalmente quando se tem nas mãos a Escritura. Olha, o Eno está aqui, assim, olhando pertinho, que é para não ter erro. É isso aqui. O problema do povo, geralmente, é que ele ouve o que se ensina e ninguém questiona o que está sendo ensinado. Ou ninguém vai nas Escrituras para ver se aquilo que está sendo dito, de fato, é daquele jeito. O sacerdote, ele se corrompe. É interessante, veja só, porque o sacerdote faz com que o povo tropece, mas ele também se corrompe por causa do povo. Porque o povo não se levanta contra o falso ensino e aceita aquilo que está acontecendo. Isso é um problema. Né? A gente falou muito duro aqui em Tito, se lembra quando a gente, no semestre passado, nós falamos sobre essa questão dos hereges, de fazer tapar a boca, calar a boca, e eu falei o que para vocês aqui? O objetivo de todos nós deve ser conhecer a Deus e andar com Ele, tornando também conhecido. Agora, se a igreja ouve heresia, abraça a heresia, não questiona quem prega, quem ensina, onde está escrito isso aqui que você está dizendo? A pessoa, qualquer pessoa, ela tem que estar pronta para dar a razão da fé que ela está pregando. Eu preciso abrir o texto bíblico e mostrar capítulo e versículo, texto, dentro de contexto. Precisamos todos nós sermos nobres diante de Deus, como eram os bereanos, que pegavam a palavra, olhavam a palavra e, é isso mesmo. Quando a gente cita teólogos famosos, quando a gente puxa as confissões, essas coisas são boas, desde que a fundamentação da citação tenha respaldo bíblico. E esse é o grande objetivo nosso nessa classe aqui. Qual é o nosso objetivo aqui na classe de análise bíblica? É levar os irmãos a olharem para a Bíblia. Lembra, na descrição do curso, você vai lá, ainda na internet, deve estar lá. Nosso objetivo é levar vocês ao texto bíblico. É muito fácil, você vai, compra um comentário de Malaquias, lê e reproduz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O comentário não é inspirado, não. O que é inspirado é esse texto que vocês têm na mão. E até o texto que nós temos na mão, a gente já viu isso aqui, é uma tradução. Quer dizer que não é confiável? Não é isso. Mas é uma tradução. Em algum momento nós vamos ver que existem diferenças de traduções. Algumas irrelevantes, outras significativas. E nesses momentos que eu leio numa versão, leio em outra, leio em outra, leio em outra, e parece que existe algum tipo de discordância ali, é bom que eu tenha ferramentas que me levem ao texto original, para que eu possa olhar no texto original e tentar chegar, pelo meu estudo, levando em consideração o contexto, a teologia do livro, a teologia do Antigo ou do Novo Testamento, dependendo de onde ele está, qual seria a melhor escolha para aquela palavra. O nosso objetivo
com essa classe aqui é levar vocês à Bíblia. Ninguém está descartando o comentário. O comentário é bom, enriquece, chave bíblica, dicionário, tudo isso enriquece. É muito bom que a gente tenha isso, mas precisamos olhar para o texto. Quando alguém chega para você e fala alguma coisa, você, rapaz, é muito fácil. É muito fácil. Pastor, mas é assim, assim, assim. Isso é muito simples. Abre a Bíblia e mostra onde está. Acabou. Eu me lembro, sabe como? Quando eu não era evangélico, tá? Eu era católico, e na minha cabeça Maria era mediadora entre Deus e o homem. Ave Maria, começava, né? Não tem as nossas rezas lá? Eu cresci desde pequeno ouvindo que Maria era mediadora entre Deus e os homens. Vai ter que fazer chover. Pede para São Pedro. Quer casar? Pede para quem? É Santo Antônio, né? Bota de cabeça para baixo, vira. E quando minha irmã se converteu, que veio falar de Jesus para mim e tal, eu disse, não, mas veja só, Maria tem poder. Maria não tem pecado. Maria é mediadora entre Deus e o homem. Aí minha irmã, olha, deixa eu só ler um negócio. Aí ela abria a Bíblia. Aí no Cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Dudu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem precisa de Salvador, senão aquele que está perdido? Maria está dizendo, com a boca dela, no cântico dela, que ela precisa de um Salvador. Vem aqui comigo. 1 Timóteo capítulo 2, olha aqui, ó. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Dudu, me responda uma coisa. Quantos mediadores existem entre Deus e o homem, de acordo com esse texto? E quem é esse mediador? Me converti, né? Não. Sabe o que eu fiquei? Irado, nervoso. Olha, misericórdia, por mim eu meti a mão na minha irmã. Eu odiava crente, gente. Eu odiava crente, o pessoal metido soberbo, metido a besta, que acha que vai para o céu. Mas uma coisa que me irritava na minha irmã, é que tudo que ela falava, ela abria a Bíblia e dizia, está escrito. Eu e você falamos uma coisa, a gente abre o texto e diz, está escrito. Qual é o que a gente diz que é a única regra de fé e prática do crente? A Bíblia, a gente diz isso, né? É verdade? Fala para mim, é verdade? Ela é a única regra de fé e de prática na sua vida. Se alguém pergunta para você, por que você faz isso? Me defenda biblicamente. Você consegue defender a sua prática na educação dos filhos, em finanças, à luz das Escrituras, a sua teologia à luz das Escrituras, a sua liderança à luz das Escrituras? Nós precisamos olhar para a Bíblia. Ela tem que ser a única regra de fé e de prática da igreja. Tá? Então vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso texto. Infelizmente estamos sem slide, mas deixa eu caminhar aqui. Já lemos o texto. Opa, peraí, que ele abriu outra coisa aqui para mim. Isso, agora sim. Quem são os destinatários? Perguntinha fácil, versículo 1. Quem? Os sacerdotes, muito bem. Os sacerdotes são os destinatários. Ó sacerdote. Então, ok. O que será que Deus está querendo dizer por mandamento? Para vós outros é este mandamento. Ele está dando um mandamento aqui. Não é só uma sugestão, não é só uma orientação, é uma ordem, é um mandamento. A ideia aqui seria uma indicação de como seria impossível de escapar do julgamento que foi anunciado.
Esse é o peso da palavra hebraica aqui, mitzvah, né? E o que Deus requer dos sacerdotes? O quê? O quê? Fidelidade, se ouvir. Ouvir, olha o versículo 2, se ouvir e também se propuser no coração, irmãos, dá honra ao meu nome. Um de vocês perguntaram, por que esse castigo tão severo? Que tipo de atitude de desvio o povo teve que fez com que Deus se levantasse dessa forma contra os sacerdotes? Olha aqui o que Deus está dizendo, o motivo dele estar revoltado com eles. Eles não estavam dando honra ao nome do Senhor. E não é só uma questão de não dar honra ao nome do Senhor, eles nem sequer cogitavam dar glória, honra, louvor ao nome do Senhor. Vimos no domingo passado, Deus repreendendo o sacerdote, dizendo, olha, vocês me desonram, vocês me desrespeitam, eu sendo o Pai e o Senhor de vocês, vocês não têm honra e nem respeito comigo. Como temos nós desonrado o teu nome? Uai, tu oferece o cego dilacerado, o coxo, você diz que o culto é uma canseira, que a mesa do Senhor é desprezível, você tem um animal sadio, promete oferecer esse animal sadio ao Senhor, vem e oferece o dilacerado. Você trata o seu governador melhor do que trata a mim, que sou o Senhor dos exércitos, o Senhor, o grande rei, e você está perguntando em quem nós temos profanado o teu nome? Eu não aguento vocês, eu não tenho prazer em vocês, não tenho prazer na oferta de vocês. Eu queria que tivesse um corajoso que fechasse as portas do templo para que não acendessem debalde o fogo do meu altar. Não vou aceitar nem vocês e nem a oferta de vocês. Olha o que Deus está dizendo. A gente acha realmente que pode chegar na presença dele e oferecer a ele qualquer coisa, tratar ele de qualquer maneira. E por que Deus está trazendo agora castigo para os sacerdotes? Porque eles não cogitavam no coração deles dar honra ao nome do Senhor. Deus espera uma mudança de atitude no serviço sagrado e também para com eles. E é fantástico essa questão do coração aqui por 2 vezes no versículo de número 2. Porque, meus irmãos, é sempre no coração que começam os desvios. A questão não é só o comportamento, a questão é o coração. Esses sacerdotes não cogitavam no coração dar honra ao Senhor, e a maldição de Deus já tinha alcançado eles, porque eles nem sequer cogitavam em dar honra ao Senhor. Deus está dizendo, se não ouvir e não propuser, eu vou amaldiçoar. Na verdade já tenho, porque eu conheço o coração de vocês e sei que vocês não vão ouvir e que vocês não vão cogitar dar honra ao meu nome. A gente já viu também no domingo passado como Deus é zeloso com o nome dele. Todo homem foi criado para o louvor da glória de Deus. É para isso que existimos. Toda pessoa, toda criança crente, ela sabe que ela existe para o louvor da glória de Deus. Eu estava no carro com meu sobrinho de 5 anos. Ele está ouvindo a Arca de Noé. Vai ter um musical da Arca de Noé, né? E ele fala sobre para louvar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Eu pulo bem alto, com as minhas mãos eu vou cantar, para adorar o Senhor. Sei lá, alguma coisa assim, a musiquinha. Eu estava no carro lá, vim de Anápolis para cá ouvindo esse musical, né? Aí ele, 5 anos. Mamãe, nosso corpo não presta para nada, né? Se não for para dar glória para Deus. Um menino de 5 anos falou isso. Mas os sacerdotes não faziam ideia. Os sacerdotes nem cogitavam dar glória, honra ao nome do Senhor. Eram sacerdotes, têm posição, têm nome, têm pompa, mas não tem amor por Deus no coração. Não vive para dar glória a Deus.
não vive para honrar o nome de Deus. E isso tudo acontece por causa do coração deles. Algo fantástico é que líderes que não honram o nome do Senhor, o que é que acontece com eles? Fala para mim aí. Está na ordem, né? Primeiro, Deus enviaria maldição sobre os sacerdotes. Eles serão amaldiçoados. Exatamente, irmãos, como Ele prometeu na sua palavra àqueles que desobedecessem à lei. Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 15 a 26, você vai lá ver uma lista de maldições que Deus traria sobre a liderança e sobre todo o povo se eles desobedecessem à palavra do Senhor. E aqui Deus está dizendo claramente, eu vou amaldiçoar vocês, na verdade eu já o fiz. E o Fabrício perguntou, como Deus fez? Para mim, Fabrício, está ligado ao versículo de número 9, por isso também eu vos fiz, não farei, já fiz vocês desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Aqueles que deveriam ser luz, farol, referência para o povo, é considerado pelo povo indignos de respeito, de admiração. Essas pessoas se tornaram desprezíveis, e quem fez isso com eles? O Senhor fez isso com eles. O Senhor os amaldiçoou. E o que é que a gente aprende com isso aqui? Que não existe liderança espiritual neutra. Nunca. Nunca, nunca. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E aí a Lili perguntou se a nossa salvação está dependendo daquilo que nós ouvimos. E olha, sim, o povo está sendo destruído por quê aqui, Lili? Porque os sacerdotes, que deveriam ter a instrução do Senhor dos Exércitos na sua boca, e ser bênção na vida do povo, estava desviando o povo dos seus caminhos. E Deus está dizendo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. A falta do conhecimento da palavra de Deus traz destruição, ao passo que a instrução verdadeira traz edificação, bênção e salvação para o povo. Além disso, suas bênçãos serão amaldiçoadas. E aí é muito forte. Por quê? Porque bênção aqui pode indicar uma diminuição nas ofertas, tá? E dos dízimos que eles recebiam do povo. Número 18, 21, a palavra de Deus vai dizer, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Então eles prestavam serviço a Israel, e Deus deu todos os dízimos a eles, para o sustento deles. O povo se afastando do Senhor, consequência de um sacerdócio corrompido, Deus traria maldição não só sobre os sacerdotes, mas também sobre todo o povo. A gente vai ver mais na frente, quando Deus chegar e falar, provai-me nisto, diz o Senhor, sobre a questão dos dízimos e das ofertas, que o povo já estava roubando de Deus. Se não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Se Deus está sendo fiel na aplicação do castigo, aqui em amaldiçoar o povo que estava desobedecendo a sua palavra, em outras palavras, ele também está dizendo, me provem, não só que eu serei fiel na aplicação da justiça, como também serei fiel no derramar das bênçãos, se vocês ouvirem a minha voz. Aqui, quando diz que as bênçãos seriam amaldiçoadas, pode indicar uma diminuição, então, nas ofertas, nos dízimos, também nos cereais. Ou, talvez, possa se referir à ineficiência das bênçãos que eles pronunciavam. Quando nós vamos lá para Números 6, 22, Números capítulo 6, versículo 22, até o versículo de número 27. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. Em outras palavras, transformar
a bênção e maldição seria: o Senhor não vai te abençoar, não vai te proteger. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Não, o Senhor não vai mais se revelar a vocês e não vai ter misericórdia de vocês. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Sim, o Senhor vai levantar o rosto indignado contra vocês, não para trazer paz, mas para trazer esterco na cara dos sacerdotes. Eu vou transformar a bênção de vocês em maldição. As bênçãos de vocês vão ser ineficientes, porque vocês não me honram. Essas bênçãos não poderiam ter uma conotação também de algo que não é proveniente de Deus, mas algo que eles, sei lá, têm um conceito de que seja uma bênção, mas de fato está aqui, né? As vossas bênçãos. As vossas bênçãos. A pergunta do Fabrício é que se essas bênçãos pode ser uma outra bênção, né, que não seja ligada à questão de Deus aqui, ou da aliança, mas uma bênção que eles achavam que era bênção. Essa é a ideia, né? Então, eu entendo que não, por causa do exercício do sacerdócio que eles vinham desenvolvendo. Eles estavam acendendo incenso, eles estavam abrindo a porta do templo, eles estavam oferecendo sacrifício. Parece que tudo estava acontecendo como deveria acontecer. O problema é que o sacrifício não era o que Deus queria, o pão era imundo. A atitude do coração deles em relação ao culto e às ofertas eram desprezíveis. E por causa dessa atitude, aqueles homens que foram ordenados por Deus na sua palavra, que deveriam abençoar o povo, não conseguiriam mais fazer isso. Por quê? Porque eles mesmos deixaram a fonte da bênção, que é o Senhor. Então, isso é para mim, tá, Fabrício? Olhando para mim o contexto aqui e tudo, eu entendo que é isso. E ele vai dizer aqui que, de qualquer modo, independente do que estava acontecendo, eles já estavam sofrendo a ira de Deus. Charles Spurgeon, ele diz que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Olha essa palavra aqui, irmãos. Eu fiquei assim, não vou ler isso não. Eu disse, vou ler. O maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Moody afirmava que o maior problema da obra são os obreiros. O líder impiedoso é pior do que um herege. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Além disso, vão ser amaldiçoados, suas bênçãos serão amaldiçoadas, sua descendência será destruída. Nayara perguntou o que seria isso aqui. Ele diz, sua descendência será destruída, ou eu destruirei e castigarei os seus descendentes. Essa expressão aqui, ela é muito difícil de interpretação. Por quê? Por causa da palavra traduzida por descendente, que é a mesma palavra hebraica para semente, tá? Então, poderia indicar também uma diminuição na colheita, destruirei a vossa semente, tá? E, consequentemente, nas ofertas de cereais, mais provavelmente, né, a extinção dos descendentes desses sacerdotes corruptos. Deus está dizendo, eu vou destruir os descendentes de vocês. A ideia aqui para não dar continuidade a esse tipo de ação que vocês estão tendo. Mas, alternativamente, também poderia ler o hebraico como braço. Ao invés de semente, braço. A única diferença aqui seria uma vogal. A palavra para descendência é zerá, e para braço é zeroá. Então, pode ser uma leitura alternativa indicando a perda da capacidade desses sacerdotes de ministrar diante do Senhor. 1 Samuel 2,31 diz, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Então, pode ser, tá? Mas talvez o mais provável é que Deus esteja
sentenciando a descendência dos sacerdotes à extinção. Descendência física dele aqui, né? Oi. Coeli, isso, foi destruída, exatamente. Boa lembrança, excelente, né? Aqui nós temos o cumprimento de tudo que foi dito contra os sacerdotes infiéis, confirmará que essa advertência veio do Senhor. Olha o versículo de número 4, lá de Malaquias. Eu tirei aqui minha marcação. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Quando o quê? Quando ele fizer todas essas coisas. Deus se propõe purificar o sacerdócio para que a sua aliança com os levitas continue. Aqui, ó, o Elito, que eu falei. Para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está vendo, ele está revoltado, ele se levanta para julgar, para punir, mas não com o sentido de destruir, mas de continuar, de renovar essa aliança. Fala aí. Essa expressão destruir, pelo que eu estou vendo aqui, ela só tem na NVI. Agora, na ARA é reprovar, na Nova Almeida Atualizada é reprovar, e na NVT é castigar. E nas versões em inglês que eu tenho aqui é repreender. É uma diferença, né? É uma diferença, né? O Abdala, no comentário dele, ele coloca como sendo castigar, né? Castigarei a sua descendência, reprovarei a sua descendência, né? Então, tem essa a ideia, tá? E o serviço sagrado deveria ser realizado de modo a honrar o nome do Senhor. A gente vê que a promessa do sacerdócio perpétuo de Deus com Arão e a garantia de que o Senhor seria a porção e a herança dos seus descendentes, ela tem origem na lei mosaica. A gente vê isso lá em Números 18, 19 a 20, 25, 12, Deuteronômio 33. Outra questão é que eles serão envergonhados. O esterco dos animais do sacrifício deveria ser removido do santuário e deveria ser queimado fora. É isso que a lei diz. Em Êxodo 29, 14, Levítico 4, 11. Contudo, para Deus, os que ofereciam sacrifícios sem valor eram tão revoltantes que eles e seus sacrifícios deveriam acabar no depósito de esterco, longe da presença de Deus. Deus não só iria passar esterco na cara deles, mas eles seriam levados a esse lugar do esterco. Eles e o monturo são a mesma coisa. Um sacerdote infiel, um pastor infiel, um líder infiel, que não dá honra ao nome de Deus e um pedaço de cocô, desculpa o termo, tá? É a mesma coisa. Fede do mesmo jeito e tem que ir para o esgoto. É isso que Deus está dizendo. Não, pastor, você é muito duro. Eu duro? Olha aqui, eu não sou duro nada, só estou lendo o que Deus diz. Como eles trouxeram o pior para Deus, Deus também dá agora para eles o pior. Eles afrontaram a Deus, agora são desonrados por Deus. Hernandes Dias Lopes diz que há muitos líderes hoje que estão vivendo na prática do pecado e mesmo assim estão pregando, aconselhando, ministrando a ceia do Senhor. Ministros que estão cauterizados e anestesiados pelo ódio do pecado, perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus, embora estejam pregando a palavra de Deus. Esses homens serão envergonhados. Aqueles que não usarem o capacete da salvação, em algum momento vão ter que usar o capuz da vergonha. Envergonhados. Esses homens também, líderes que não honram o nome de Deus, estão desviados. Olha o versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho,
Como desviou do caminho? Não honrando o nome do Senhor. Qual era o principal mandamento para Israel? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um, é o único. Não terás outros deuses diante de você. Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. As palavras que eu te ordeno devem estar no teu coração. Tu deve passar para outra geração. Amar a Deus é o maior mandamento. O povo não estava amando a Deus, os sacerdotes não estavam amando a Deus, eles estavam desviados. Havia no tempo de Malaquias aqui um declínio vocacional. O fracasso tinha seu início na vida pessoal dos próprios líderes, dos sacerdotes. Tinham vidas indignas e ensinamentos errados. A vida deles era pautada não pela verdade, mas pela mentira. Uma vida totalmente incompatível com o ministério, com a vocação. E esse é um dos graves problemas da igreja. Líderes que não são irrepreensíveis. Ninguém está falando de líderes perfeitos, mas líderes que têm uma vida íntegra. Íntegra. Moody disse que, como eu falei, o maior problema da obra são os obreiros. Ele diz que hoje há muitos pastores não convertidos no ministério, pastores que nunca foram chamados e entraram no ministério por outras motivações. Tem gente que ama a liderança, mas não ama o Senhor. Ama ser visto e não servir. Há pastores, meus irmãos, preguiçosos no ministério, que querem usufruir das benesses do ministério, mas não querem se afadigar na palavra. Não querem trabalhar, não querem estudar. Há pastores confusos doutrinariamente, que vivem o sabor do último vento de doutrina, liderando o povo pelos atalhos da heterodoxia, uma teologia sem pé nem cabeça. E existem também pastores que estão doentes, enfermos no ministério, que deveriam estar sendo cuidados, estão sendo obrigados a cuidar de pessoas. Há pastores em pecado no ministério, subindo no púlpito, ministrando a ceia, aconselhando jovens, casais, e que deveriam estar em disciplina. Quando a liderança se desvia, o povo tropeça. E é exatamente isso que acontece também com aquele que não honra o nome do Senhor. Não apenas se desvia, mas se tornam eles mesmos pedras de tropeço. É o que a gente vê aqui. Tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitas pessoas tropeçando pelo caminho por causa de falsos líderes ou líderes infiéis. E essas pessoas tornam-se naturalmente desprezíveis e indignos diante do povo. Quando a gente vai lá para Timóteo, capítulo 3, e vê as qualificações dos presbíteros e diáconos, diz também lá que o diácono, que exerce bem a sua função, ele será merecedor de justa proeminência. É normal que líderes fiéis recebam honra, respeito, admiração. Eles não querem ser vistos, mas porque servem bem, acabam sendo vistos e admirados e respeitados. E não existe problema nenhum com isso. O problema é quando o amor por Deus no coração não existe. Aquilo que é feito não é feito para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Não é feito de acordo com a palavra de Deus, mas com a imaginação do homem. Isso está errado. Isso está errado. Agora, se um líder que não honra o nome do Senhor é amaldiçoado, Deus transforma a bênção em maldição, sua descendência é destruída, eles serão envergonhados, estão desviados, são pedra de tropeço e tornam-se desprezíveis e indignos. Por outro lado, os líderes que andam com Deus, que honram a sua aliança, honram a sua vocação, eles têm algumas características que precisam ser imitadas. E a gente vê isso aqui no nosso texto. Primeira coisa, ele diz que a aliança dele é uma aliança de vida e paz. Foi por isso que Deus deu a aliança, para trazer vida ao povo e paz com o povo, por meio desse sacerdócio.
Sabe o que eu acho fantástico? É que essa é a mesma expressão que nós encontramos em Romanos capítulo 8, quando fala que o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a lei, mas segundo o Espírito. Por quê? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do Espírito dá para vida e paz. Ainda hoje, Deus nos dá do seu Espírito, para que possamos desfrutar de vida e paz. É isso que Deus tem para o seu povo, vida e paz, vida espiritual, vida plena, vida abundante, paz com Deus, paz com os irmãos, paz na alma. Eu vim para dar paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Existe uma paz para o povo de Deus, existe um descanso para o povo de Deus, existe algo extraordinário que somente aqueles que estão em Cristo podem desfrutar hoje. É da vida eterna, vida abundante e paz com Deus, com o próximo, paz consigo mesmo. Essas são bênçãos que Deus dá. Agora, vê só o que ele fala aqui. Ele compara os sacerdotes pervertidos, corrompidos, com o sacerdócio levítico. Primeiro, ele vai dizer aqui, meus irmãos, ambas lhe dei eu para que me temesse, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Um líder fiel, um sacerdote fiel, um pastor fiel, é alguém que teme a Deus e treme diante do nome dele. Aquele que treme diante de Deus, ele não teme açoites, prisões, nem mesmo a morte. E foi esse temor que Deus deu a Martinho Lutero lá na Dieta de Worms para enfrentar os seus opositores. Quem teme a Deus não teme mais ninguém. Ele teme a Deus e acabou. E acabou. Ele procura agradar a Deus e não ao homem. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, se eu procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. O homem de Deus, ele teme a Deus, ele treme diante do nome de Deus. Essa ideia de tremer é fantástico, né? Fantástico. Eu não só temo, eu temo e tremo. Sabe quem treme também diante de Deus? O diabo. O diabo. Diz tu que crê, o diabo também crê e treme. Crê e treme. O líder, o servo de Deus, o homem de Deus, ele teme a Deus e treme diante dele. Para quem olharei, diz o Senhor? Para o aflito e abatido de espírito e para aquele que treme diante da minha palavra. Irmãos, tremer diante de Deus. Você tem noção, pequena noção da glória dele. Quando Isaías se encontrou em visão, vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchendo o templo, ele viu os anjos voando, cobrindo o rosto para não ver a glória dele, cobrindo os pés em reverência e respeito, e gritando, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías faz o quê? Ele cai. Estou perdido. Alguém me livre. Eu estou perdido. E por que eu estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele está desesperado. Existe um sentimento, uma realidade da grandeza de Deus que deveria nos colocar constantemente em posição de reverência, de respeito, até de tremor. Quando vai entrar na casa de Deus, cuida do teu pé. Sejam poucas as tuas palavras diante do Senhor, porque tu está na terra e Ele está no céu. Você é nada, Ele é tudo. É o cara lá de cima. Não é assim, irmãos. Não é assim. Eu acho que a igreja evangélica, ela perdeu muito.
nesse sentido de não ter imagem, não ter ritual, isso é bom. Mas ela perdeu muito dessa questão da reverência. Eu me lembro quando eu era católico. Católico tem muito esse negócio com imagem, com templo, com tudo, né? Não tinha possibilidade de eu passar na frente de uma igreja católica, na frente de uma imagem, e não fazer o quê? O sinal da cruz. Era involuntário, mas fazia. Quando entrava no templo ou na igreja, o que fazia? Eu aprendi isso pequeno. Vai entrar no templo, quando você entrar, você se curva, faz o sinal da cruz e entra. É uma besteira. Concordo, não tem prescrição bíblica, não tem nada disso. Ninguém precisa ficar entrando na igreja, fazer sinal de nada, e nem se curvando, para estar entrando no tatame, aí se curva, né? Nada, não tem isso. Mas sabe o que falta? Falta a reverência no coração. Falta essa ideia de que eu estou vindo para um culto. Eu estou vindo para adorar o Rei dos Reis. Eu estou vindo para prestar adoração a Deus. E quando o pastor está pregando, eu presto respeito e reverência, não é aquela pessoa que está ali, não. Mas é a palavra que ele abriu e que está lendo. Quando Esdras abriu a lei e começou a ler, o povo ficou em pé do amanhecer até o meio-dia, atentos à lei, à palavra, respeito, reverência. Temos que rever algumas questões. Eu preciso caminhar aqui, né? Teme a Deus. Ele fala a verdadeira instrução. Na sua boca se encontra a verdadeira instrução. O homem de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Ele tem compromisso com a verdade. O apóstolo Paulo diz no ensino, Tito 2, 7, 8, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O ministro que torce a palavra e dá ao povo a palha da heresia, em vez do trigo nutritivo da verdade, não é boca de Deus, mas agente do diabo. É o que diz Hernandes Dias Lopes. Precisamos resgatar o entusiasmo pela pregação da palavra de Deus. Precisamos, nós, os líderes e todo crente, se ver como boca de Deus, como mensageiro de Deus. E a única forma de nós vermos, de fato, uma igreja viva, vibrante e reformada é, sem dúvida alguma, com um retorno robusto à palavra e a volta fiel à pregação das Escrituras e de pregação expositiva. Quando você abre o texto, fica no texto, não sai do texto, prega de acordo com o contexto em que o texto está, porque pastor nenhum, pregador nenhum tem autoridade de criar mensagem. Ele somente transmite uma mensagem que já foi dada, e é isso. Além do mais, ele não só teme a Deus e treme, não só ensina a verdade, ele anda com Deus. De fato, andou comigo. Olha aqui, em paz e em retidão, andou comigo. Tem gente que ama a palavra, mas não ama o Deus da palavra, porque ama o holofote, ama a pregação, ama ser visto, ama o título, ama a função, mas não anda com Deus. Está fazendo a obra de Deus, mas não caminha com Deus. Jesus chamou seus discípulos primeiramente para estar com Ele, e depois os enviou a pregar. Primeiro o chamado é para estar com Jesus, depois é para pregar sobre Jesus. Tem gente que está pregando sobre Jesus sem andar com Jesus. Tem que andar com Deus. Como? Em paz e em retidão. Caminho certo. Caminho certo. Eu não ensino a verdade, a verdadeira instrução não está na minha boca, então a verdade também precisa estar nos meus pés, no caminho que eu traço. Preciso fazer isso. Apartou a muitos da iniquidade. Uma coisa é você amar a pregação, outra coisa bem diferente é amar as pessoas a quem pregamos. A gente prega não para encher a cabeça de ninguém de conhecimento, mas para tirar pessoas da iniquidade para a retidão. Olha o que ele fez aqui: da iniquidade apartou a muitos.
Precisamos reacender no nosso coração a paixão pela evangelização. A igreja não pode nunca viver para ela mesma, ela precisa ser voz de Deus. Uma igreja evangeliza ou morre. Evangeliza ou morre. Nós precisamos evangelizar. Uma igreja que não evangeliza nunca vai ser evangélica. Nunca, nunca. Ela tem que ser uma agência missionária. E a recompensa para os ganhadores de alma, de acordo com Daniel 12:3, é: os que a muitos conduzem à justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. E não é exatamente isso que a gente vê aqui. Olha o que vê aqui no versículo de número 7. Porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Os homens devem procurar na boca dos sacerdotes a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Mas está vendo? O povo procura. E por que o povo procura? Porque vê o compromisso. O povo procura porque vê o temor, vê a instrução verdadeira, vê a vida que ele leva, por isso procura. O ministro de Deus deve ser um farol nas trevas, deve ser um referencial para a igreja do Senhor, um padrão para os fiéis. É isso que tem que ser. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores, como Josimar falou ali, misericórdia de nós, pastores, para que sejamos encontrados por Ele fiéis nesse sentido. Ok, alguma reflexão? Os sacerdotes a quem Malaquias se refere eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus ao povo. Assim também hoje os pastores das congregações locais recebem essa tarefa e devem assumi-la com responsabilidade. Que desafios as igrejas enfrentam em sua tarefa de formar pastores e líderes que assumam a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus com integridade? A gente tem que pensar. Temos desafios, pensando no futuro da igreja na era. Eu poderia também entender de forma mais abrangente essa questão do sacerdócio como sacerdócio no lar, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É claro que no contexto aqui, ele está falando daquele sacerdote lá. De forma mais abrangente, se a gente for pegar a mesma figura, talvez traria para a liderança da igreja. Mas de forma mais abrangente, entendendo que nós somos um reino de sacerdotes, todos nós, como sacerdotes desse reino, devemos ter essas mesmas características. Eu preciso temer a Deus e tremer diante do nome dEle. Eu preciso ter nos meus lábios a verdadeira instrução, e para isso eu preciso conhecer bem as Escrituras. Eu preciso andar com Deus em paz e em retidão. Preciso fazer isso. E preciso ser um referencial para as pessoas que buscam palavra de Deus. Eu vou atrás da Nayara, vou atrás do Saulo, vou atrás dos irmãos daquela igreja, porque aqueles irmãos amam a Deus, estudam as Escrituras, e quando a gente conversa com eles, o que a gente ouve da boca deles não é conceito filosófico humano, secular, é a própria, pura, inspirada, cristalina palavra de Deus. É isso que eles procuram, e a gente tem que ser esse referencial. Não pessoas que não honram a Deus, porque é assim que a gente honra a Deus, é assim que a gente honra o nome do Senhor na nossa vida. E o pai precisa mostrar aos filhos que temem a Deus. O pai precisa mostrar aos filhos que ele anda com Deus. O pai precisa instruir os seus filhos na verdade. E os filhos vão, por causa disso, ver que o pai ama a Deus, honra a Deus e se torna para o filho uma fonte confiável de instrução. Que fantástico, né? É essa aliança de vida e de paz. Não só do sacerdócio levítico que Deus tinha, mas também para a igreja hoje. Aqueles que honram o nome do Senhor e amam ao Senhor, se tornarão eles mesmos bênção do Senhor na vida da igreja e do mundo. Tem outras perguntas aqui, mas meu tempo deu. Queria abrir talvez para uma ou duas perguntas. Alguma? Kiko? Quer fala aí. Não, aproveitar a deixa da irmã ali na semana passada, aquela mensagem que você trouxe sobre esse sacerdócio do lar, né? E falou muito comigo, no sentido assim, que às vezes a gente está ali, né, no dia a dia. Vou dar exemplo assim da minha esposa, Raquel.
Você fala assim, a Raquel de repente está errando em alguma coisa. E chegar, em vez de pensar, chegar para ela assim, você precisa, não. Eu preciso. Né? Então, a palavra que você trouxe aquele dia mexeu muito comigo e foi como Deus me redirecionando a minha mente. Falei assim, não, o pecado dela é responsabilidade minha. O pecado dos meus filhos é responsabilidade minha. Antes de apontar o dedo, tem que apontar primeiro para mim. E mudou a minha vida isso. Cada um é responsável pelo seu pecado, tá? Mas é claro que eu, como homem de Deus, como esposo, como pai, eu vejo minha esposa errando, meus filhos errando. É minha responsabilidade, sem dúvida alguma, trazer orientação, ensino, instrução, né, para que eles entendam a verdade, conheçam a verdade, o Espírito de Deus possa agir no coração deles, trazendo essa convicção de pecado e a importância de mudar de vida para desfrutar dessa vida e paz que Deus tem para nós. Algumas pessoas falam, pastor, é muito difícil andar com Deus. Meus irmãos, difícil é não andar com Ele. Sério mesmo. É difícil andar com Deus? É difícil estar aqui para você? Talvez seja, porque ouvir o pastor Eduardo deve ser muito chato mesmo. Mas, cara, sério, é difícil para você estar na igreja. Irmãos, isso aqui para mim é o ápice da vida cristã. É o ápice da vida cristã. Estar na igreja, louvar o Senhor, ouvir a palavra, ver vocês. Esses dias alguém perguntou para o Heitor se ele estava sempre na igreja, sempre na igreja, sempre na igreja. Rapaz, para mim é a coisa mais fácil do mundo estar na igreja. Sabe por quê? Todos os meus amigos estão na igreja. Todos os meus amigos estão aqui na igreja. Eu me relaciono com gente que tem a mesma fé, que ama o mesmo Deus, que tem o mesmo propósito. É fácil estar na igreja. É fácil andar com os irmãos. É fácil ler a Bíblia, porque é maravilhoso a palavra de Deus. É bom andar com o Senhor, mesmo que custe algum preço, mas o resultado é de vida. É paz, é bênção de Deus sobre o nosso lar, nossos filhos. Difícil, meus irmãos, é rejeitar Deus. Difícil é andar nos caminhos do coração. Difícil é experimentar morte ao invés de vida. Ira, disciplina, ao invés de paz. Isso é difícil. É difícil levar o filho para a igreja. Difícil vai ser ver o filho andando com um grupo de drogado, viciado, porque não criou raiz na igreja, não foi apresentado ao evangelho. Isso que é difícil. Não é difícil andar com Deus, difícil é andar com a cara melada de esterco e caminhar em direção ao monturo e se misturar com, não posso falar aqui porque é uma palavra feia, né? Esterco, irmãos, exato, é isso aí. Ai, isso é difícil. Mais alguma pergunta? Tem 12:05 aqui, Bruno. A gente encerra aqui, tá bom, irmãos? Pastor, o senhor falou que todo crente deve estar com a Bíblia aberta e ver se que o pastor, o sacerdote está falando, está nas Escrituras, né? O texto que a gente está vendo agora diz respeito ao sacerdote, mas em que medida também cada membro da igreja tem responsabilidade se o sacerdote está em erro? E pensando nos dias atuais em que o evangelho é reduzido a questões materiais, a bênçãos e tudo mais, ou seja, isso não é o evangelho, em que medida também, não só os líderes têm responsabilidade, mas cada um dos fiéis que são pastoreados por esses líderes, eles também não têm responsabilidade. E assim, em erros também aqui da igreja, não estou falando de questão de doutrina nem nada, mas a questão básica do evangelho, né? A gente também não tem uma responsabilidade junto com o pastor se ele estiver em erro. Eu falei no início, já falei no semestre passado, volto a falar, tem total responsabilidade. E ninguém deve achar que está desonrando o pastor, desrespeitando a autoridade do pastor por fazer perguntas ao pastor. Pastor, o senhor falou isso aqui agora, mas eu não estou vendo isso no texto. O texto diz isso, isso, isso. Como o senhor chegou a essa conclusão? Pastor, presbítero, irmão, qualquer um.
Tem que perguntar. Tem que perguntar. Se falou alguma coisa, Bruno, não está no texto, veja só, estou falando de novo com vocês. Não está no texto. É responsabilidade de cada um de vocês dizer, pastor, isso que o senhor está dizendo. Não está aqui. O senhor está falando uma coisa, mas não está aqui. Pode perguntar. Se o pastor está em pecado, ensina pecado, está em erro, existe um conselho espiritual que precisa receber uma denúncia do membro da igreja a respeito do pastor, do presbítero ou de quem quer que seja. Se o pastor da ICEB estiver em pecado, existe uma secretaria ministerial na região, existe um departamento ministerial e existe a mesa executiva nacional que disciplina o pastor e pode tirar ele da igreja. Simples assim. E hoje eu sou vice-presidente da denominação. Temos várias reuniões administrativas e em várias delas pastores são disciplinados e outros já foram tirados da igreja. Retirados da igreja. Entende? Alguns por causa de ensino errado, seguiram pastores aí que estão na mídia, mas que estão totalmente errados na sua teologia, e outros que se perderam no caminho e precisaram ser disciplinados, afastados, tratados, para depois retornar ao ministério. Então, a igreja tem um papel fundamental na saúde espiritual dela. E também na escolha dos líderes que vão compor a liderança espiritual da igreja. Como a gente viu, não existe liderança neutra. Ou ela é uma bênção para a igreja, ou ela vai ser uma maldição para a igreja. É algo sério, né? Por isso, a importância da caminhada. Hoje eu caminho com todos os líderes da igreja, todos os líderes. Uma vez por mês eu me encontro com eles. Perguntinhas básicas lá. Além deles, me encontro com vários outros homens também uma vez por mês. Semana passada começamos um grupo com homens com 15 homens. Quero começar outro grupo com mais 15 homens. Eu preciso dedicar, pastor Eduardo, a minha vida, o meu ministério na formação, capacitação de futuros líderes para a igreja. Gente que ama a Deus, teme, anda com Deus, tem verdadeira instrução, que tem como propósito honrar o nome do Senhor. Gente que não só ensina a verdade, conhece a palavra, mas que também tem vida com Deus. A gente já falou algumas coisas aqui a respeito de vida com Deus. O presbítero, o diácono, ele precisa ser padrão para os fiéis. Imagina você que você tem um pastor na igreja, um presbítero na igreja, um diácono na igreja, ele não dá o dízimo, ele não oferta para missões, ele não vem no culto, ele não vem na escola dominical, ele não participa de um grupo pequeno, ele não serve em ministério da igreja, mas ele está na liderança da igreja para julgar a igreja? Está certo isso? Claro que não. Claro que não. Como o pastor Eduardo sobe no púlpito e prega, e exorta, e admoesta, enquanto a vida dele mesmo está toda errada. Eu falo para vocês investirem em missões, e eu mesmo não invisto. Eu falo para vocês serem fiéis ao Senhor nos dízimos, e eu mesmo sou infiel e roubo ao Senhor. É isso? Claro que não. Claro que não. Por isso, se alguém indicou o Léo, alguém indicou o Léo para oficial da igreja. Irmãos, a gente vai sentar com ele. Vou conversar com o Léo. Eu vou entrar no sistema da igreja e vou colocar o nome do Leonardo lá. E vou puxar o relatório financeiro dele. Vou saber. Vou saber se o Léo é dizimista ou não. A esposa do Léo trabalha ou não? Trabalha. Ela é dizimista? Não é não. Não é. Mas o Léo não consegue nem pastorear a esposa dele. Ele vai ser pastor na igreja? Vamos resolver isso aí, Léo? Vamos, pastor, vamos. Ok. E a gente caminha. Irmãos, é orar para que Deus levante líderes assim na igreja. Não existem homens perfeitos, não existem. Não existe mesmo. Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Mas nós precisamos olhar para o homem perfeito e buscar ser como ele é.
essa busca precisa acontecer. O arrependimento precisa acontecer. Um esforço intencional por honrar o nome de Deus numa vida piedosa, no conhecimento da palavra e tudo mais, ela precisa acontecer. Para que os líderes se tornem, sim, modelo para a igreja, padrão para os fiéis. E um estímulo para aqueles que estão querendo andar com Deus. Eu acho que uma das coisas mais tristes que existem na igreja é quando a igreja olha para os seus líderes e os desprezam. Deus torna os líderes desprezíveis aos olhos do povo. Por quê? Porque não andam com Deus, falam a mentira, desprezam o Senhor, e isso não é bom. Vamos orar? Desculpa, passamos do tempo aqui. Opa, Miguel. Como? Ah, boa, pastor. Semana que vem nós não temos aula de EBD, tá? Devemos ter culto, tá? Foi decidido no conselho anteontem. Teremos culto de manhã. Lembre que a igreja vai estar em retiro. Então, o certo é que todo mundo fosse para lá, para o retiro, né? Se você não pode, a gente entende por causa disso. Vamos ter culto de manhã, de 9h30 às 10h45, mas não vamos ter EBD, tá? Também não teremos EBD à tarde, né, pastor Miguel? Não teremos EBD à tarde, mas teremos culto à noite normalmente, tá bom? Isso aí, Jesus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, bendizemos o Teu nome por Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a colocar aquilo que ouvimos em prática, para o nosso bem e, acima de tudo, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, ricamente. E aí...